Vamos lá, mais um episódio do Conexão Franquia e hoje a gente vai fazer uma conexão com Salvador. Antes da gente começar, deixa eu só lembrar você que está ouvindo agora ao vivo ou então em qualquer momento que você está ouvindo a gravação desse programa, o Conexão Franquia é um programa que vai ao ar toda segunda-feira, das 7 às 9 da manhã, na Estúdio 94, uma rádio digital onde você pode ouvir pelo site estúdio94.com.br, pelo aplicativo da Estúdio 94, seja no seu Android ou no seu iPhone, e também pela Alexa. Esse é um programa corporativo feito especialmente para os franqueados da Prudential do Brasil, mas que é aberto a todos, porque sempre tem boa música e um convidado ou uma convidada muito especial, normalmente com uma história ou algumas histórias muito inspiradoras, que é o que eu acredito que vai acontecer no episódio de hoje, porque a gente vai conversar com uma mulher muito forte, que teve um início mais forte ainda dentro da rede de franquias da Prudential do Brasil. A gente vai falar muito sobre isso. Ela conquistou praticamente tudo nos seus quase primeiros 2 anos, porque ela não completou 2 anos de franquia ainda. E a nossa convidada especial de hoje, seja muito bem-vinda, Camila Halpe. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer estar aqui. É um podcast que eu sou fã. Já ouvi retroativo todos os episódios. E é um prazer, né, ter recebido esse convite, Marcelo, estar aqui com você, e poder contribuir também, né, um pouquinho da minha história. Camila, só para que você saiba, já não é de hoje que eu recebo pedidos para te convidar, tá? Muita gente falando, nossa, tem uma novata que está fazendo um trabalho incrível. Aí recentemente eu pensei, mas espera aí, não é tão novata assim, né? Mas quando eu fui ouvir um pouco da sua história por outras pessoas, inclusive por um grande parceiro que é o Maurício Bertoldi, MFB da Shogun aqui junto comigo. Sim, Nossa, maravilhoso. ele comentou: você precisa falar, convidar a Camila, porque ela tá fazendo um mega trabalho e é uma pessoa com uma energia incrível. Então já faz tempo, tá? Que tá para rolar Ah, essa que legal. conversa e eu fico feliz que deu certo e a gente tá aqui hoje batendo esse papo. Legal. Hoje eu considero que eu tenho alguns amigos na Shogun e algumas pessoas que eu conhecia só virtualmente. A gente se Uhum. encontrou na última PTC e aí estreitou mais os laços. Então é um prazer, gente. Obrigada. Obrigada Puxa, que mesmo. bom. Deixa eu mandar também um abraço e agradecer o Caio Guzmão, seu parceiro MFB, Rafael Badio, seu parceiro MFA do Ponto de Apoio Azurra em Salvador, e mandar um abraço para todos do seu ponto de apoio e terem, né, cedido o tempo precioso da Camila para bater esse papo hoje com a gente. Camila, vamos lá, do início. Como é que você conheceu a Prudential? Como é que o seu caminho se encontrou com o seguro de vida? Como é que isso aconteceu? Legal, vamos lá. Eu nunca imaginei trabalhar com seguro de vida antes. De fato, eu brinco com o Caio, né, que se o convite para a OT tivesse, para entrevista, tivesse vindo através de uma seguradora de vida, eu acho que eu não estaria aqui. Até porque eu estava no puerpério, né, então eu estava escolhendo muito para onde que eu ia, né, fazer entrevista, enfim, ver outras oportunidades. Mas a Prudential, eu não conhecia. Conheci como através do Caio, que entrou em contato comigo através do LinkedIn. Uhum, E eu já tinha recebido outros contatos pelo LinkedIn de outros MFBs, mas as coisas acontecem do jeito que tem que ser, né? Eu não tinha visto as mensagens. E aí, quando eu vi a mensagem do Caio, eu estava de licença maternidade. Davi, meu filho pequeno, tinha o segundo filho, né? Ele tinha 4 meses. E eu estava num processo assim de me redescobrir, né? Tava buscando recolocação, tava num trabalho que não estava me fazendo feliz, CLT, uhum. pensava em empreender, né? Era algo que eu queria voltar a fazer. Eu já tive uma startup antes e tinha sido muito feliz na startup. Vendi ela na época da pandemia, enfim. E aí, quando o Caio me mandou a mensagem, eu simpatizei, né, com aquela mensagem e passei meu contato e marcamos a entrevista.
Na entrevista eu tava. Eu tinha um tempo muito cronometrado, né? Porque eu tava amamentando. Uau! E aí, só que foi uma conversa tão gostosa. E eu e o Caio, a gente se deu tão bem desde a OT, Uhum, que eu senti um chamado, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que é isso. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu preciso ser muito sincera com você. Eu não entendo nada de seguro de vida e assim, eu nem acredito. Eu acho que é aquela coisa que o banco vende pra enganar as pessoas. E aí ele, nossa, você não conhece, então peraí, vamos fazer diferente. Aí ele me apresentou a um outro na época, o Thiago, a gente chama ele de Bodocó, né, o MFB também lá da Azurra, ele estava completando as 50 semanas dele, e aí uhum. ele me ligou para fazer o processo de venda, né, comercial. E aí eu me tornei cliente e já cheguei em casa comentando pro meu marido. Eu fiz, meu Deus, como é que pode? A gente tem dois filhos, né? E a gente não tem seguro de vida, a gente vive esse tempo todo numa vulnerabilidade. E assim, na louca, a gente tem seguro de carro, de casa. Aí ele, peraí, amor, fale por você. Eu tenho seguro de vida desde que a Lena nasceu. E aí Olha aquilo ali foi um só. tapa na minha cara. Eu fiz, como assim você tem seguro e eu não sei? Ele não, porque é um projeto, por mais que seja familiar, é uma decisão Uhum, individual. Ele fez, eu fiz para proteger vocês. E aí eu, putz, preciso fazer o meu. E aí saí da reunião muito pensativa, né? O processo da gente é feito em duas reuniões, e aí eu voltei na outra reunião já decidida. Eu nem uhum. contestei nada, assim, eu falei, se você acha que é isso que eu preciso, é isso que eu vou ter. E aí fechei minha pólice, fui inclusive a última venda de Thiago para 50 semanas. Então foi um marco muito legal para ele também. Uhum, E aí, durante a entrevista, assim, o processo, né, de captação, eu estreitando muito com o Caio, trocando muita informação, conhecendo muito sobre a Prudential, porque era uma empresa que eu não conhecia, né, não tinha muitas informações. Comecei a contatar outras pessoas através do LinkedIn. Então, falei com o Thiago de Recife, da Island. Inclusive, Thiago, muito obrigada. O Caio me apresentou também a Mari Machado, que é uma das minhas melhores amigas hoje. E a gente se tornou amiga por telefone. Mari tem uma filha, né? E eu queria entender como é que era. Poxa, ter filhos pequenos e trabalhar, né? Ser empresária, ter uma franquia da Prudential. E aí, Mari me ajudou muito no processo durante a captação, né? uhum. De TS1, TS2. E foi a melhor escolha que eu fiz. O meu TS1 foi uma coisa muito louca, Marcelo. Por Eu, quê? puerpério, eu não sabia nem meu nome direito. Até hoje eu não sei quais foram as perguntas que foram feitas. Eu precisei parar para respirar porque eu não estava conseguindo responder. Sabe, assim, o puerpério é um momento muito delicado para a mulher, Uhum, né? uhum, E eu tava fora da casinha total. E aí, até o Caio falou, gente, ela não é assim, Camila, vai ser ótimo você respirar, vai no banheiro e tal. E aí, quando eu voltei, eu já voltei focada, e aí foi ótimo, né? Passei no TS1, foi muito difícil para mim, me uhum, senti, assim, bem desafiada. É, e aí, o TS2 já foi algo mais tranquilo, né? Drummond, que é o meu RCMO, ele super acreditou no meu potencial e confiou muito que ia dar certo, mesmo é, assim, mesmo com tudo indicando que poderia dar errado, né? uhum. E aí foi isso, foi assim que eu conheci a Prudential e foi assim que eu comecei, né? Em agosto de 2023. Muito bom. Você falou do Gustavo Drummond, então deixa eu já dar um spoiler para a rede da Prudential, que eu tenho também recebido muitos pedidos para conversar com os RCMOs. Então, turma, em breve isso vai começar. Em Que breve isso massa. vai começar. Mas ó, deixa eu Aí vai pegar ser um a gancho. aula. Ah, isso aí vai ser aula. A gente tem excelentes R's, né, que tiveram toda uma vivência, como MFAs, MFBs, LPs, enfim, eu acho que vai ser uma contribuição muito legal para todo mundo. Você disse tudo. Aí vai ser aula. Ô Camila, deixa eu pegar um gancho no que você falou, do seu momento quando você fez todo o processo para ter a sua franquia da Prudential. Você tem dois filhos, certo?
Isso. Eu tenho a Helena de 5 anos agora, Uhum. e Davi tem 2 anos. Dois Davi, anos e, 2 anos e poucos meses. tá. Davi, dois Pá. e pouquinho, Helena com 5 anos. Então, quando você começou, Helena tinha três. Helena tinha 3, e Davi tinha 4. Helena tinha 2 anos e 9, por aí. Nem três ainda. E nem 3 ainda, e Davi tinha 4 meses. Aí não tem como eu não te perguntar isso, porque a gente tem muitas mulheres ouvindo, muitas mães. É, Tudo bem, a resposta você poderia me dar dizendo apenas que você é mulher, mas eu vou perguntar: como é que você conseguiu? Porque com uma De filha fato. de quase 3 anos, com o Davi de 4 meses, como é que foi? Foi maluco? Foi muito louco. Assim, Marcelo, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como pôde, né? Mas eu até ouvi o podcast da Fabiola e eu me identifiquei muito com as coisas que ela falou do início, que eu acho Uhum, que a gente liga o modo turbo e só vai, né? Depois a gente vai ver o que que aconteceu e, e algumas vezes acontecem alguns estragos, né? Eu acho que eu consegui, assim, na medida do possível, manter a mente sã. Eu sou muito inquieta, assim, a minha cabeça ela funciona com muitas abas abertas, né? Muitas caixinhas. Então, eu sempre fui essa pessoa muito enérgica. E eu não consigo, né, fazer só uma coisa por vez. Isso é uma dificuldade minha. Eu tô sempre uhum, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, a maternidade em si, o puerpério me deixava, o pós-parto me deixava um pouco louca, né? De ter que ficar em casa cuidando da criança. Então eu comecei a ler, a estudar, a fazer outras coisas que eu não conseguia fazer enquanto eu estava trabalhando. E aí, quando deu certo, né? Poxa, vou começar PVN, Rio de Janeiro e tudo mais. Já começa logo de cara com desmame. Então eu tive que desmamar, então já foi o primeiro baque, e nada disso, né, nada disso teria acontecido bem da forma como aconteceu se eu não tivesse uma rede de apoio muito estruturada, imagino. né, se eu não tivesse alinhado combinados. Então, existia, né, o meu marido, ele é uma pessoa incrível e que me dá suporte para absolutamente tudo. E às vezes ele acha que é maluquice, mas ele fala, não, se você tá dentro, eu tô com você e confio e pode contar comigo. É, e ele foi a pessoa que segurou as pontas, mesmo trabalhando muito também, né? É um pouco diferente, meu marido é seletista, então tem uns horários mais regrados, Uhum, mas trabalha muito, ama o que faz, isso faz todo sentido, né? Quando a gente fala que a pessoa trabalha muito. E assim, eu tenho minha sogra que também ajuda bastante, a minha mãe, né? Mesmo morando mais longe, sempre se faz presente. E eu tenho uma rede de apoio paga também, né? As minhas funcionárias são pessoas que eu confio assim de olhos fechados. uhum, Então, se não fossem essas pessoas, eu de fato não tinha conseguido conquistar metade das coisas que eu conquistei. Então, era o meu momento, né? Era o meu momento de me sentir completa e realizada e fazendo algo que eu queria fazer, e que eu almejei, que eu desejei, que eu conquistei, entendeu? uhum, Então, querendo ou não, era uma franquia, existia um investimento por trás. Então, foi muito difícil, porque existia a privação de sono, né? Chegava em casa muitas vezes com as crianças dormindo, e assim, dava 2 horas, Davi acordava, ia para minha cama. Tem os períodos de virose, né? Que um fica bom, o outro. Eles não sincronizam, né? As viroses. O outro fica logo depois. E aí são, né, etapas. E aí logo depois a decisão de colocar na escolinha, né? E tem que fazer a integração na escola. Então, eu acho que o fato da gente, das mulheres, né, e as mães principalmente, conseguirem ser multitarefa, isso faz com que a gente consiga realizar muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, muitas coisas bem, né? Então, a gente brinca, né, que quem faz muita coisa não faz nada bem. Mas eu acho que as mães, a gente tem essa capacidade de quanto mais coisa a gente faz, mais coisa a gente consegue fazer, a gente consegue agregar. E naqueles dias que a minha agenda tá mais vazia, assim, que eu não tenho, sabe, deu de lei para todo lado, é o dia que eu falo, gente, eu não fiz nada hoje.
não resolvi nada, não, sabe, não toquei as pendências, porque eu acho que a gente se acostuma, né, com a monotonia. Então Uhum. eu gosto dos dias agitados, eu gosto sabe, do, do mar nervoso. E diz uma coisa, aí você começa e você, pelo tempo, né? A gente está falando agora, justamente quando você acaba de se tornar membro ouro do Clube 3W, você acaba É, de completar 100 semanas de consecutividade. Pelo tempo, já que você não completou ainda 2 anos de franquia, foi desde o começo, certo? foi. Foi, eu nunca inativei. Nas 100? Não, nunca. Uau! É, Parabéns! assim, eu nem sei se isso é uma coisa boa, tá? É Poxa! porque, não, assim, eu não acho que seja algo que deva ser buscado, né? Uhum. Eu acho que a inativação serve para ser usada. Eu tentei usar algumas vezes, mas, como eu te falei, eu sou muito inquieta, então, para mim, ter um N era sinônimo de ter três. Então, eu ia atrás e se desse certo, massa. E assim, eu acho que Deus ajuda os consecutivos, é uma frase muito sábia, porque de fato as coisas começam a acontecer, e depois das 50 semanas, muita coisa acontece espontaneamente. E a gente começa a ser muito mais recomendado, acontecem as recomendações que cai no seu colo, né? Ah, eu quero Uhum. fazer um plano igual ao da minha amiga, né? Então, eu achava que isso só acontecia com o pessoal lá os grandões, né? Mas não, isso começou a acontecer comigo também. E aí eu cheguei a ter alguns planejamentos de inativação. Ah, Uhum. carnaval do ano passado, né? Eu falei, pô, vou tirar um período para mim. Mas não fazia sentido, sabe, Marcelo? Se eu tinha a reunião não me custava nada fazer, eu estava disponível ali, sabe? Então as coisas foram fluindo para que eu fizesse a consecutividade, né? Nem sempre a consecutividade foi tranquila para mim. Hoje eu tenho muita consciência de que a consecutividade me faz muito bem, é algo que eu quero seguir, que eu quero continuar. Eu sei que ela me dá disciplina, ela me dá é, muita. Como é que eu posso dizer? Ela me dá, assim, hábitos, né, legais, né, no sentido de fazer o que tem que ser feito, né, que é a disciplina, né, no final das Uhum. contas, tudo isso é disciplina. Buscar novas formas de fazer o que eu já faço, só que de uma forma mais eficiente. Então, eu estou sempre buscando me conectar com pessoas daqui da rede mesmo, né? Tem muita gente que me inspira aqui dentro, nossa, muita gente. Eu converso com muitos deles, troco bastante informação e tem muita gente que sabe o quanto me ajuda e muita gente que não faz nem ideia, porque ajuda até pelos stories né, do Instagram. Mas é muito legal isso que a gente tem de troca, né, aqui dentro. É, e aí, durante muito tempo, a minha frase assim da consecutividade era: eu odeio a consecutividade, mas morro de medo de não ser consecutiva. Então, eu cheguei a fazer, né, alguns coaches assim com fiz com Lisiane, fiz com Vag, né, para conseguir ficar tranquila, porque me dava taquicardia, me dava nervoso. Só para você ter ideia, eu chorei 20 semanas consecutivas. 20 semanas chorando toda segunda-feira. E quem me olha hoje fala: nossa, né? Chegou. Chegou tão bem. E Não, você não você sabe. chorava por. Eu chorava porque eu me gerava muita ansiedade chegar na segunda-feira, né? A gente tem o troféu Azurra lá na Azurra, e em Salvador, eu acho que a Suítes também tem, que é o outro ponto de apoio que tem em Salvador, aqui em Salvador. Uhum. A gente pegou essa referência até de outros pontos de apoio que são muito inspiração pra gente, né? Que são aqui no Nordeste, que é a Everest, tem a Island, enfim. Então, tem alguns pontos de apoio que fazem isso, que é você fazer 6 propostas por semana por 15 semanas. Hoje mudou um pouco o projeto, Uhum. mas é mais ou menos o que eu fiz foi isso, né? Então, quando eu entrei, um colega meu, Marambaia, já tinha feito. E aí eu falei, pô, se Maramba conseguiu fazer, eu consigo também. Então não é impossível de fazer, né? Uhum. Alguém já fez.
E aquilo ali me deu muito gás, assim, para conquistar. Então, eu sempre tive, assim, as conquistas aqui na Prudential, muito de pouquinho em pouquinho, né? Uhum. Vou fazer, um mês, eu quero, o meu projeto para esse mês é esse, o meu projeto para o Best Hooks é esse, né? E aí eu fui fazendo e fui, né? Quando eu vi que eu tava indo super bem no Best Hooks, eu e meu MFB, a gente se falava meia-noite, 2 da manhã, a gente era, assim, maluco. Pô, Caio, fiz 30 N's em 30 dias. Você acha que eu consigo fazer 90 N's em 90 dias? Ele consegue. Ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, consegue, vai que dá. Aí pronto, 90 N's em 90 dias. Pô, massa, se eu cheguei em 90 N's, ó, eu tô bem classificada dentro do Best Hooks. Acho que dá pra conseguir o Best of the Best. Aí ele, dá, vamos lá, vamos nessa. E aí foi. O troféu Azurra já tinha sido conquistado, às 15 semanas, né? E aí o volume começou a me dar muito retorno, né? Me trouxe, de fato, um resultado de produtividade bem legal. E aí fechei o Best of the Best, né? Foi super legal, né? O final do Best of the Best, porque na minha turma a gente era bastante próximo, a gente trocava muita informação, eu, o segundo colocado, o terceiro colocado, então a gente no final, assim, sabe, brigando, competindo, então foi muito legal. E, enfim, tudo isso então começou a culminar para uma consecutividade muito. Meu Deus, eu não posso falar que foi tranquila, porque não foi. Mas assim, foi acontecendo, tá? Uhum. E aí, quando eu completei as 50 semanas, meio que mudou uma chavinha na minha cabeça. Eu fiz, putz, já fiz, né? Fiz 50 semanas, deu tudo certo. Aí falei, né? Agora eu vou descansar 1, 2 semanas para voltar. Mas descansar para quê? Se eu tava bem, se eu tava, tinha fechamento para aquela semana, não tinha sentido. Uhum. Não era uma semana atípica, Você né? lembra em que mês foi? 50 semanas, eu acho que foi logo depois da PTC de Vegas. Acho que foi em maio. Maio, Foi junho? Uhum. logo depois da PTC de Vegas. E Ok. aí eu trabalhei na PTC de Vegas, né? Eu fiz alguns fechamentos lá. Inclusive, fechei um PA super legal no lobby do hotel de Vegas. Eu fiz o plano com o Caio na piscina. Essa história foi muito legal. E assim, eu acho que eu tava tão tranquila, sabe? De, se deu, deu, né? Vou fazer o meu melhor. E deu certo. Eu acho que as coisas voltam, né? Quando a gente joga para o universo, assim. E aí, depois das 50 semanas, continuou fluindo. E foi dando muito certo, né? A consecutividade. E aí, eu nunca segurei. é, Proposta, né? Assim, não Uhum. ficava nessa de, já tenho 3 essa semana, vou jogar pra próxima. Eu falava, velho, eu tenho 5 inativações, se eu precisar inativar, tudo bem. Então, eu pensava muito na emissão do mês, né? E aí eu tinha logo de cara, assim, quando eu fiz o PVN, o meu grande sonho era a Times Square, Ok. né? E aí eu ficava imaginando assim, cara, quando é que eu vou conquistar isso? Deve ser muito surreal, né? Uma pessoa aparecer no topo da Times Square. E aí eu coloquei, né, o meu pensamento todo voltado para isso. O que que eu preciso fazer para conquistar isso? Né? Quem são as pessoas que vão ser meus nortes, né? Quem são as pessoas que vão me direcionar para que eu seja o melhor que eu posso ser dentro, né, da operação que eu tenho, né? Uhum. Do tempo que eu tenho de operação. E ao mesmo tempo, onde que eu vou melhorando, né, a cada dia. E aí foi logo no início, nas primeiras. Como eu entrei em agosto, né? A PTC fecha em janeiro, e aí eu tava indo super bem, né? Eu classifiquei como Gold no primeiro ano, só que eu não pude, eu não fui PII porque eu não tinha o MDRT. Hum. E aí aquilo ali foi um banho de água fria, porque, poxa, eu fiquei em 34º lugar e não pude, né, enfim, a Times Square não tinha Uhum. sido conquistada. E aí eu, caramba, que, né, tentei de tudo, tentei as antecipações, né, mas era muito difícil conseguir. Consegui o MDRT 2 meses depois, que já tinha fechado. Mas faz parte, né? E aí eu falei, não, agora esse novo ciclo PTC é em prol da PII, da Times Square, porque ficou mal resolvido isso daí. Então eu entrei o ano com esse objetivo.
né? De estar muito focada, de estar muito bem resolvida. O Uhum. MDRT já tinha sido, né, já tinha sido resolvido, então vamos nessa. E aí, a consecutividade, ela me dava essa disciplina para conseguir achar os PAs mais legais, né? Eu não sou uma pessoa que tem uma relação assim com. Meu mercado X não é um mercado X de PAzão. Eu acho que é um encontro, né? Você Uhum. faz PAzinho, 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 e aí você acha um PAzão. Então, como eu tenho que focar muito. E assim, PAzão não é nem esses PAs que a gente vê hoje em dia, né? Tá Nunca fiz um demais, PA né? Tá desse. demais. Não, surreal. A gente vê assim, PA de meio milhão toda hora, Toda né? hora. Então, eu nunca fiz um PA, né, próximo disso, mas faço muito planinho. Então, como meu mercado é muito de recomendação, né, de planos menores, eu tinha que focar na produtividade, né? Então não adiantava eu olhar para a consecutividade, eu tinha que olhar para a emissão do mês. Então, a consecutividade se tornou uma consequência daquilo que eu queria, né? Do objetivo que eu queria conquistar. Então, eu sabia que eu tinha que emitir, no mínimo, 170 mil, 160 mil todo mês, para eu conseguir estar nas cabeças. Esse era o seu Isso- número? Esse era meu número, era meu número. Eu tinha que fazer, no mínimo, na verdade, era mínimo de 30 mil por semana. Ok. Só que eu sabia, né, que se eu chegasse no final do mês com 140, iam ter meses que eu não ia ter 140. Então eu mirava os 160, né, para eu ter a margem, a gordura do mês que não foi tão bom, pô, mês de PTC, né, e mês de Clube 3W e tudo mais, porque as coisas começaram a acontecer, né? Eu sabia que sendo 50 semanas eu ia pro Clube 3W, Uhum. né? E por aí vai. Ô Camila, É, e nesse número, desculpa, mas nesse número que você colocou para você, né, de 30 mil por semana e mirar 160 mil, 170 no mês, você tinha um número também de quantidade de apólices emitidas ou o seu balizador era o PA? Era o era o valor? PA, Era o era o PA. PA. Porque a quantidade de apólices não me dizia muita coisa. Você Uhum, estava falando de um PA médio de 6 mil, entendeu? Seis, chegou, o primeiro ano foi 6 mil e alguma coisa, né? Esse segundo ano que tá maior. Agora meu PA médio está em torno de 10 mil. uhum. Deu uma melhorada, assim, considerável, Considerável. né? Mas aí também eu readequei o meu estilo de vida, porque não era insanamente, era impossível, né? Viver do jeito que eu estava vivendo, Uhum. né? Foi um ano, sim, correndo atrás do rabo e simplesmente baixei a cabeça e fui trabalhar. Eu não sabia, eu não tinha noção, Marcelo, do que eu estava fazendo no primeiro ano. Então foi um período assim de trabalhar mesmo, fazer o que tinha que ser feito e, é, e, assim, pegar o que o MFB estava falando como lei e fazer. Então, eu falava com o Caio, acho que até a esposa dele fala hoje, pô, Mila, você liga hoje muito menos, né? Porque eu ligava, lá, você foi muito, muito tranquila, né? Porque eu falava com o Caio, acho que mais do que você. Então, acaba que a gente se torna muito família, né? Todo mundo fica muito Sim, próximo. sim. Mas eu falava com o Caio, acho que, sei lá, 6, 7, 8 vezes por dia. Era enlouquecedor. De fato, o MFB tem que ter um drive diferente, né? Ô Camila, e você falou da disciplina que a consecutividade ela acaba te dando no dia a dia e tal. Você acredita que a consecutividade, ela, de certa forma, te faz postergar menos, ser mais executora, no sentido de fazer sempre o que precisa ser feito, tirando desculpas de lado? Você acha que a consecutividade tem esse poder também? Com certeza, Marcelo. Nossa, com certeza, né? E a gente fala assim, é muito, eu consigo ver, né? Pessoas que deixam de ser consecutivas, aí começam a fazer dois N's na semana, de repente já estão fazendo um. Então, quando você não tem um drive, né? E a gente Uhum, tenta, né? Colocar isso lá no PA, porque eu falo a gente, porque a Azurra é uma unidade muito concisa, assim. A gente é, troca muita informação até com as outras unidades, né? A gente tenta ajudar muito quem está em dificuldade, porque existem os vales, né? Todo mundo passa por vale.
Eu passei nesse período, e assim, tô no início, tenho certeza que ainda vou ter outros tipos de vales, né? E muita gente me ajudou, né? Então, eu acho que quando a gente se coloca à disposição do outro, quando a gente ensina o que a gente já sabe ou troca informação, a gente só traz melhorias para nós mesmos como companhia. Né? E Uhum. eu falo muito isso, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar em público, que a chance que eu tenho de melhorar a atividade do outro é melhorar a minha também, porque aquele outro não vai fazer algo que vai prejudicar a minha atividade, Sim. né? Não vai criar um desconforto com o cliente, não vai criar enfim, uma informação que não existe e por aí vai, né? Vai ter um processo de venda muito mais efetivo. Então, quanto mais gente a gente atender, quanto mais pessoas falarem disso, quanto mais pessoas tiverem, né, no, é, sendo seguro de vida, sendo prudente ou tudo mais, é bom para todo mundo, né? Então a gente dissemina muito mais. E aí, a consecutividade ela traz, né, a obrigatoriedade. Se eu já tenho um N, eu preciso chegar em 3. Se eu tenho 2 N's, espera aí, não, eu já fiz metade, mais a metade do caminho, agora é só um. Eu vou antecipar negócios da outra semana, eu vou falar com pessoas que talvez eu só falasse na sexta. Então isso também me traz aquela necessidade de fazer TA todos os dias. Eu faço TA hoje todos os dias. Eu busco, assim, hoje um calo no meu pé é a recomendação, mas que é algo também que é necessário para todo mundo. Eu tenho muita dificuldade em pedir recomendação, então todo mundo que eu tenho a oportunidade de trocar, como que você pede recomendação? Sabe? Desde a pessoa que tem 10 anos a pessoa que tem 1 ano. Então, eu estou sempre ouvindo, porque, para mim, quanto mais informações eu tiver sobre esse assunto, melhor, porque eu tenho essa dificuldade, sabe? De... Não sei se está atrapalhando. Tudo bem, vamos embora. É, e aí, eu tenho essa dificuldade, né? Eu perdi o fio da meada, desculpa. Você estava falando sobre recomendação, que todo mundo que você gosta de trocar sobre isso e perguntar como é que pede recomendação. O que eu ia dizer para você é o seguinte: você deixou agora pelo menos metade da audiência bugada. Porque deve estar todo mundo pensando, peraí, ela fez 100 semanas, 2 anos, sem inativar nenhuma semana e ela não é boa de recomendação? Como assim? É, Marcelo, desculpa. Não, não, não tá tudo bem, tá Eu tudo vou. bem. Deixa eu só. Posso? Claro, fica à vontade. Enquanto a Camila está ajeitando algumas coisas em casa, enquanto isso, deixa eu lembrar. Você que está ouvindo agora, de novo, ao vivo, ou em qualquer momento você está ouvindo essa gravação, o Conexão Franquia é um programa corporativo feito especialmente para os franqueados da Prudential do Brasil, mas que é aberto a todos. Especialmente se você é da área comercial, eu acho que é sempre um programa que você vai aprender alguma coisa. Ele vai ao ar toda segunda-feira, das 7 às 9 da manhã, na Estúdio 94, que você ouve pelo site estúdio94.com.br, pelo aplicativo no seu celular, seja iPhone, Android, não importa, na sua loja Store aí do seu telefone vai ter Estúdio 94, o aplicativo ou pela Alexa. Retomamos? Voltei, perdão. Vamos lá. Então, ó, só Problemas em casa. para você se reconectar. Como é que você, Camila Halpe, 100 semanas consecutivas, sem inativar nenhuma semana, fazendo 3 ou mais negócios toda semana, pelo que eu percebi, a sua média é mais alta, né? Não deve ser 3, não. Você sabe, em Sei. Hoje é em torno de 5. 5.0. Uau. É. É tipo um N todo dia, de segunda a sexta. É mais ou menos isso que a Camila faz. Ô, Camila, e como é que você faz isso não sendo boa em recomendação? Então, hoje eu pego poucas e boas. Eu não sou a pessoa Hum, do volume da recomendação, ok. sabe? Então, assim, como eu sei que já é um desconforto meu, e assim, mesmo sabendo, mesmo tendo na cabeça muito, muito claro, né? Uhum. O cliente ele precisa disso, eu tô fazendo bem para ele, ele vai me agradecer, tudo isso. Eu tenho muita dificuldade em pedir. E assim, já pedi de diversas formas diferentes. Então eu consigo, assim,
três recomendações por cliente. Só que pensa o volume, né? Eu faço bastante reunião na semana. Então, acaba que às vezes eu não peço no oi, só peço no fechamento. Então, eu tenho isso de que se a pessoa já se tornou meu cliente, a recomendação ela vai estar muito mais direcionada. E eu sei que não é necessariamente assim. Né, muitos colegas meus fazem negócios no Oi, e assim, às vezes o cliente não se torna, né? Aquela pessoa não se torna cliente, mas um amigo dele sim. Uhum. Então é algo que eu ainda aprendo. O volume acabou É. te ajudando. O volume me ajudou muito. Em O meu tudo. mercado X é um mercado X muito grande, apesar de Uhum. não ser um mercado de PA, né, Uhum. alto, é um mercado muito grande. Eu descobri que eu tinha uma confiança também muito forte no meu mercado X e Y, então isso me ajudou bastante. Só para você ter ideia, até hoje, depois de 2 anos, eu ainda mexo no meu mercado X. Então, eu morei em 5 estados, né? Eu trabalhei em diversos lugares diferentes. Eu ia te perguntar se de repente esse mercado X é de algum nicho específico. Não. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Tem a ver então muito com isso, pela sua vivência, porque você morou em estados diferentes, você acabou conhecendo muita gente antes. Eu sempre fui uma pessoa de fazer amigos. Tá. E eu acho que esse é um grande diferencial, assim, do meu Uhum. atendimento. Eu gero muita conexão com o cliente. Eu acho que eu gero muita confiança logo de cara. E como eu acredito muito no produto, ele percebe isso, Ok. né? Ele percebe que eu tô falando genuinamente. Uhum. Que é para ele acreditar, né, na minha palavra, porque eu tô ali para fazer o melhor para ele. Então, essa conexão que sempre foi criada ao longo da minha vida inteira, né? Isso tá me trazendo muitos frutos hoje. Então, às vezes, Uhum. tem uma pessoa que eu não falo há 10 anos e eu vou no LinkedIn ou no Instagram. Poxa, quanto tempo? Como é que você tá? Me passa seu contato. Aí a pessoa me passa, né? E aí, poxa, marido, irmãos e por aí vai. Então, Posso entrar um pouco na sua atividade? claro. Você comentou, né, de morar ter morado em 5 estados. Nessas suas 100 semanas, Camila, o seu trabalho ele foi mais presencial ou mais online? Mas eu nunca, assim, eu não sou de viajar Uhum. né, de viajar de carro, tudo, até por causa dos meus filhos, hoje é muito Imagino. difícil. Eu ir, enfim, muito longe, dormir fora de casa, né? Às vezes, quando eu tenho que ir para alguma coisa da franqueadora, eu prefiro ir no bate e volta, né? De manhã bem cedinho e voltar no mesmo dia. Hoje a minha atividade, ela é 60% online e 40% presencial. Ok. E o presencial em Salvador. Em Salvador, Se em passar Salvador. um bloquinho de axé, você vai atrás fazendo seguro de todo mundo. Pá, tô lá. Eu sou bem cara de pau, assim, eu abordo as pessoas, abordo as pessoas assim, né, tento entrar no assunto, né, de trabalho, o que que você faz, né, então eu sou, assim, eu acho que todo mundo precisa ouvir falar sobre isso e a pessoa decide se ela vai querer ter ou não, então, E me diz uma coisa, pensando nessas 100 semanas, né, que você está justamente agora, você terminou as 100 semanas, e vai retomar o seu trabalho agora, mas olhando para as 100 semanas, eu sei que o nosso trabalho não é uma atividade normal, que normalmente a gente não tem dias normais e nem semanas normais. Mas como é uma semana normal da Camila Halpe? Existe um número que você consegue manter de média ou que você busca de número de reuniões, de abordagem, fechamento? Tem alguma coisa assim que você tem sua que você busca seguir? Ó, eu descobri recentemente, assim, pelos números, claro, eu já sabia desde sempre, mas conversando com outras pessoas, tudo, eu descobri que eu tenho uma taxa de conversão bem legal. Uhum. Então, o Caio, na minha MFB, até fica brincando, né? Ah, se eu fiz, sei lá, às vezes uma semana mais difícil, eu fiz 5 Ois na semana. Aí ele, ah, não, então são 10 N's. Fica brincando. Aí eu falo, não, calma, não é bem assim, não, né? Porque nem todo Oi se torna um PC, né? E, Uhum. e por aí vai. É, mas eu tento fazer, Marcelo, entre 8 e 12 Ois na semana até hoje. Ok. Então, é algo que eu sei que se eu fizer menos do que isso, eu já começo a ficar inquieta também. É, e aí, isso gera, aí, sei lá, se eu faço 10 Ois na semana, eu vou ter pelo menos uns 6 a 7 fechamentos na outra.
E aí, com certeza, eu vou fazer a consecutividade, entendeu? Então, né, nem toda semana você faz, né? Ah, na semana seguinte e por aí vai. Então você sempre tem oportunidade, sempre tem negócio, sempre tem aquele cliente que você que acabou ficando para trás, né? Ah, ou te deu um C2, ou te deu um delay. Então eu tenho uma lista que eu acompanho. Toda reunião que eu faço, eu coloco numa planilha. E aí eu vou acompanhando, né? Se eu já fiz o fechamento, se eu já fiz o oi, se ele me deu delay, se ele me deu C2, por que que ele me deu o C2, né? Até para eu entender onde que foi que eu errei, ou talvez eu não consegui mostrar para ele, ou de fato ele é um cliente que não vai ter seguro. Sim. Porque isso é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, né? Até que ponto fui eu que não consegui vender para ele, né? Ou de fato ele não teria mesmo se o Léo Koifman vendesse para ele, né? Então eu penso muito nisso. E- E aí eu vou sempre pedir, eu peço feedback para o próprio cliente também. Uhum. Sabe? Durante as reuniões, eu pergunto, né, como é que você se sentiu, né, o que que você achou da abordagem, e aí eu tenho a oportunidade de pedir recomendação. Mas aí a minha falha tá em quem mais? Quem mais? Quem mais? E me diz uma coisa, nesse momento do pedido de recomendação, você usa de alguma estratégia para tentar diminuir ou evitar o tão famoso delay? Hum. Ó, o delay, o virtual, né, as reuniões online, elas tendem a ter mais delay. Uhum. E aí eu fui pegando, né, ganchos, assim, pô, de que forma que a gente consegue reduzir esses delays. Hoje em dia eu já marco, tipo, duas reuniões ao mesmo tempo, eu já não tenho mais esse medo, né, de eu dar delay no cliente. Então, eu tenho uma assistente pessoal, desde que eu Ok. fiz 50 semanas, e ela confirma as minhas reuniões online. Já manda, quando eu faço o TA, eu já mando o link, né? Agendando deixando o compromisso na agenda do cliente, e aí um dia antes ela confirma. Então, isso faz com que a gente reduza, né, essa questão do delay. E ela não confirma assim, ah, tá certo. Não, ó, tá tudo certo para sua reunião amanhã, Camila já tá programada. É quase um É, comunicado. Exatamente, é. Assim, ó, a reunião vai ser pelo Meet, né? Ela já te mandou o link, fica aqui, tá tudo certo. Tudo bem pra você ser pelo Meet, já faz assim, pra ele ter algum tipo de retorno, entendeu? Ok. E tem alguma coisa que você faz no momento do pedido? Tipo, pedir para o cliente mandar alguma mensagem pro recomendado? Sim, sim. Aí é by the book mesmo, né? Então, todo mundo que eu peço recomendação, como são poucos, é, assim, eu sempre peço para o meu cliente avisar, né? Às vezes, Uhum. se eu tô na frente dele, eu já peço para ele avisar naquele momento, né? Ó, aproveita que você tá aí, já manda uma mensagem para ele, já fala que Camila vai ligar. E aí, muitas vezes, a pessoa já fala, né? Pô, Camila, super gente boa, né? Vai entrar em contato com você, vai te falar de um assunto bem legal, tal. Então, de uma forma bem fluida, bem tranquila. Uhum. É Legal. isso. Bom, a gente falou de 100 semanas, da sua PII, de você na Times Square. Aliás, a gente estava, né, conversando pouco antes de você embarcar, combinando, né, esse nosso bate-papo. Foi justamente naquela última semana sua de 100 semanas. Só que a gente não falou ainda de um outro Hum. feito incrível que você conquistou nessa jornada ainda curta, né, de quase 2 anos de franquia na Prudential, que você conseguiu 2 vezes seguidas ser top estadual. Foi Que super legal. demais! Foi super legal. E eu tive a honra de ser top estadual com o meu MFB no primeiro ano e no segundo ano com o meu MFA também. Olha que Então fomos legal. nós três. Foi super emocionante a gente deixar isso lá na Azurra. E esse último ano eu tive também o prazer de ter o melhor resultado do Nordeste. Então a gente acaba olhando também, né, Uhum. para os outros PAs. E como eu tinha o objetivo, né, de ser PII, assim, eu estava muito focada, né, em resultado, tudo. Foi muito legal, assim, ter o reconhecimento do Drummond. A gente teve um momento de troca, né, muito bacana, assim,
Foi ali que eu entendi, né, o quanto eles confiavam no meu trabalho, o quanto eles confiavam em mim. Uhum. E de fato, o reconhecimento lá na PTC, ele é muito bizarro, assim, de emoção, né? A gente. Todo mundo fala, mas quando acontece, de fato, é uma carga emocional muito forte. É. E aí, o primeiro ano, caramba, eu não fazia ideia que era entrar com aquela bandeira pesada, e todo mundo olhando pra você. E Bahia é o primeiro estado. Então, assim, eu não sabia nem o que fazer. Todo mundo olhando e assim, gente do céu, que coisa louca. Aí você sobe no palco, aí você recebe um troféu e muito massa, muito massa. Aí no outro ano também a mesma coisa e, enfim, foi bem bacana. Não era não era um objetivo, mas deu certo no sentido de que, pô, se eu tô ali é porque as outras coisas, né, que eu tava querendo tinham dado Uhum. certo também. E me diz uma coisa, já que a gente está nesse assunto, né, das suas conquistas, 100 semanas PTC, PII, COT, MDRT, duas vezes top estadual, Best of the Best no seu início. É, De todos esses sabores que você provou dentro da rede de franquias da Prudential, tem algum deles que você considera que foi o seu momento uau? Aquele que você olha assim e fala, puxa vida, isso aqui foi demais. Marcelo, os últimos 2 anos foram uau. Assim, é tanta coisa que, assim, a Prudential, de fato, ela consegue ser uma empresa muito surreal de reconhecimentos e era algo que me faltava muito na minha vida. Eu sempre fui de trabalhar muito, né, de me entregar muito, assim, porque eu gosto, porque faz sentido. E eu nunca tinha sentido que o meu trabalho era tão relevante, que eu tinha, né, importância, voz ativa, e aqui eu sinto isso. E assim, o meu momento uau, sem dúvida, foi lá na. Eu não fui ainda para a PII, né? A PII vai ser em agosto. Ok. Mas até então, a Times Square foi algo surreal. Surreal. Por mais que eu tivesse almejado aquilo, sonhado com aquilo e focado naquilo, ver a minha foto lá no topo me dá emoção só de pensar. Para quem está ouvindo agora e de repente não tem noção do que é isso, há alguns anos que os melhores da Prudential de cada ano, e apenas os melhores, têm o seu rosto estampado no ponto mais alto da Times Square, em alguns dias, e que acaba sendo um reconhecimento possivelmente um dos maiores que possa existir, né? É, é. E você E esteve assim, lá faz o quê? Uma semana? 10, 12 dias? Não sei. No acho máximo. que uns 10 dias que eu É. voltei. E aí eu fui e tinham vários life planners lá, né? Uma galera de. Nossa, Karina já deve ter 14 anos de Times Square. Não, nem tem tudo isso, né? Desde 2022, né? Mas assim, Todo 14 ano. anos de PIA, ela já tá Uhum. acostumada com isso. E ela tava lá e dava pra ver que ela tava super feliz, super emocionada. O Canevase, que já foi campeão. Enfim, né? Várias pessoas e você ter a oportunidade de estar com essas feras lá também, né? Todo mundo na mesma hora. A Fabiola foi um anjo, assim, lá pra mim. A gente compartilhou a fotógrafa e a filmmaker e, nossa, conhecer ela, trocar com ela e ouvir dela, assim, ela é surreal, ela é surpreendente e ela tem me ajudado muito também. E lá, quando eu olhei, né, a gente começa a filmagem, assim, de costas pro telão. E aí aparece a sua foto, você não vê, porque você tá filmando. E aí, aí só aparece de novo 1 hora depois. Ok. E aí, quando foi aparecer depois, né? Porque a Fabiola foi a primeira e eu fui a 29ª. Então tinha Uhum. um tempinho entre eu e ela. E aí, aí ela aparecia, não sei o quê, a gente filmava todo mundo e tal. E aí, os outros, né? A gente via nos pontos lá da Times Square, o pessoal comemorando, tirando foto e tal. E aí, quando foi aparecer o meu de novo. Eu falei, ah, não, eu quero olhar. Quando eu olhei, eu fiz, meu Deus! E aí eu comecei a chorar. Aí veio um filme na minha cabeça, assim, dos últimos 2 anos, de tudo que eu abdiquei, né? De tudo que, assim, eu achava que era impossível, né? Nossa, todos os acordos que eu fiz, todas as concessões, e, enfim, né? Os clientes, fiquei muito grata, me senti muito realizada. Eu me senti, nossa, especial, sabe?
E, de fato, eu nunca vivi uma emoção daquela, eu não consegui segurar. E foi muito. Nossa, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de passar, né, por uma emoção, assim, sabe? Porque foi Me emocionei aqui ouvindo você falar e vendo o brilho nos seus olhos. É, Tem algum sabor que você ainda não provou na rede de franquias da Prudential que você tem vontade? Eu não vou te perguntar se tem algum que você quer repetir, porque eu já entendi qual vai ser esse. Mas tem algum que Ah, você não provou, que você tem vontade? é, assim, acho que a Prudential tem diversos outros sabores, né? Existem reconhecimentos muito legais, né? Poxa, tem o Kio Sakaguchi, tem o Décio, né? Eu, por ser bastante produtiva, é algo que eu penso nisso, sim. Verdade. É, tem o campeonato, né? Que acho que todo mundo, né, se imagina, né, algum dia com o blazer vermelho. Eu não tenho. Esse ano eu tô muito assim tentando estruturar o meu trabalho para aprender mais. Né? Eu entendi que os primeiros 2 anos do Life Planner é um período muito importante para entendimento e aprendizagem. E agora eu me formei Life Planner. Então, a partir de agora, eu vou começar a estudar sobre pessoas, a estudar sobre negócios, né? Assuntos que até então não eram tão técnicos para mim e vão se Uhum, tornar. Então, eu tô me abrindo mais para isso. Eu tô me voltando também mais para a família, né? Porque, de fato, eu fiquei um pouco ausente. uhum, Então, eu tô tentando ser uma pessoa mais equilibrada, né, nesse sentido. Então, eu tenho conversado com uma galera aí das antigas, justamente para entender como que você faz, né? Como que é a sua atividade, né? E sem deixar de ser produtiva, sem deixar de conquistar as coisas que eu quero conquistar. Mas sem essa agonia, sabe? sim. Então, agora, como eu quero que minha atividade aqui seja é, longeva, eu quero ser life planner durante muito tempo. Eu acho que a gente tem tempo para conquistar tudo. A gente tem, acho que é muito, muito, muito massa. A gente tem a oportunidade de toda segunda-feira fazer diferente, de todo mês ter um resultado diferente, de todo ano a gente colocar objetivos novos. Isso é muito massa. Então, esse ano eu tô com o objetivo de olhar para dentro, estudar, aprender e é isso. Aí, quem sabe ano que vem eu já vou ter outro objetivo, né? E por aí vai. E você disse que agora você se formou Life Planner depois de quase 2 anos e 100 semanas de consecutividade. Para quem está começando, você acredita que é importante seguir por esse caminho no começo? Consecutividade? Sim, acho que sim, para quem consegue, né? Acho que a consecutividade ela é um ditador de hábitos e disciplina. Acho que todo mundo deveria começar, pelo menos, com isso. Entendo que tem atividades que funcionam muito bem sem a consecutividade. Não é o meu caso. Nunca tentei, né? Não sei, mas sei que existe. Mas para quem está começando, eu acho que é fazer o que o BT sugere, o que os outros life planners do ponto de apoio fazem e dão certo, né? Abaixar a cabeça, não ficar olhando para resultado, né? Não se comparar, né? Se Uhum, inspirar mais do que se comparar, né? uhum. E olhar para o seu mesmo. E eu vejo muita gente boa aí, sabe? Ensinando assim como que se faz e com boas práticas, novas práticas. Eu acho que a gente tem que sim olhar para o lado, aproveitar essa oportunidade que a gente tem de troca dentro da rede, Uhum. que é muito bacana. Então eu acredito muito assim que a disciplina, a consecutividade são um caminho muito, eh, como é que falam? Não é o caminho mais fácil, né, mas é o mais certo, né, de dar certo. Ô Camila, e tem muita gente hoje que acaba ouvindo o programa e está justamente na fase de decidir se compra ou não compra uma franquia da Prudential, se entra ou não entra nesse negócio. Você tomou Uhum. essa decisão quase 2 anos atrás e num momento delicado, como você falou, que você estava com um bebê de 4 meses, o Davi, e ainda assim você falou: é isso, deu liga, eu quero isso. Para quem está nesse momento pensando, se você olhar para trás agora,
de quando você tomou essa decisão, de como era a sua vida 2 anos atrás e como está a sua vida agora. O que Sim. você diria para essa pessoa que está pensando se entra ou não entra? Ó, tem uma frase que eu acredito muito, que quando o nosso trabalho melhora a vida das pessoas, é impossível que a nossa vida não melhore também. Então, e é exatamente isso que eu acredito, né, eu trabalho com um produto que é para fazer bem às pessoas, que as pessoas um dia vão me agradecer por terem feito aquilo e por terem confiado no meu trabalho. Então a minha vida só melhora com isso também. E é impressionante como eu tenho esse retorno todos os dias, né? As coisas vão acontecendo, as coisas vão se resolvendo, as pessoas que entram na minha vida, né? Eu agradeço por cada cliente que entra, porque se tornam amigos, né? A gente tem a oportunidade de entrar na história das pessoas e é algo muito importante, é algo muito grande. Uhum. Então, é um trabalho que não tem monotonia, pelo contrário, a gente tem uma vida muito ativa e eu sou essa pessoa muito ativa. Então, se você se considera uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta de conversar com pessoas, de conhecer pessoas, se você quer fazer o bem para as pessoas, e se você acha que o céu é o limite, é aqui. A gente, é a Prudência. Eu vou aproveitar esse momento, hein? Eu vou aproveitar esse momento que você está dando um gás, uma injeção de ânimo. E para quem já está na rede e que de repente não está num momento tão bom assim, tem alguma coisa que você possa falar no auge dos seus quase 2 anos, mas com Olha, tanto volume que você fez? é, assim, passei, né, por momentos de vale e não passa por isso sozinho, né? É muito difícil sair do vale sozinho. Troca, conversa e assim a Prudential tem pessoas muito incríveis, muito maravilhosas que estão disponíveis, sabe, para a gente conversar, para a gente se ouvir. Todo mundo já passou por isso, né? Quem tá lá no início, quem tá, enfim, né, quem tem mais tempo do que eu, enfim. Então, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. Então, eu sugiro não se fechar, né? Não tentar não emanar isso para o escritório, né? Porque muitas vezes a gente chega, né, às vezes chateado, irritado e as outras pessoas acabam contaminando, mas ao mesmo tempo conversar com outras pessoas e tentar absorver o que elas têm de melhor para nos dar. Eu, Uhum. por exemplo, sou uma pessoa que sou muito aberta para isso, adoro conversar com gente nova, tenho vários amigos virtuais, faço direto, assim, ligação de FaceTime mesmo para outros estados, pergunto o que que as pessoas fizeram, vejo um resultado legal e, pô, parabéns, como é que você fez? Vamos fazer um roleplay aqui, me coloco à disposição. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe também. E é isso, não viver sozinho, não viver. A gente é uma atividade, né, solitária, né? São resultados individuais. Então, a gente tem a oportunidade de troca, né, com outras pessoas. Então, aproveita isso e, né, abusa das pessoas. Se a pessoa não quiser, ela vai falar. Você, no começo da conversa, você falou sobre quantas pessoas que te inspiram e nem sabem, né? Porque de repente é um story do Instagram, é alguma coisa que você vê, Sim. e eu acredito que você não faça ideia de quantas pessoas você vai impactar com essa conversa que a gente teve agora. Quantas pessoas que, nesse momento, ouvindo ao vivo, sairão melhores depois de tudo que você falou, depois de ouvir um pouco da sua história. E também, em qualquer momento, se de repente a pessoa tiver reflexiva e ela ouvir no carro, em casa, em algum momento a gravação desse programa, elas também ficarão inspiradas por você. Então saiba, tenha noção que hoje você com certeza tocou muita gente e inspirou muita gente. Por isso digo muito obrigado. Oh, muito obrigada, Marcelo. É um prazer. Eu gosto muito, assim, muito de conversar, de trocar, porque foi como eu falei, né? Muita gente já me ajudou, então eu fico muito feliz, de verdade.
em ser também uma portadora de coisas legais, de energia boa e de conhecer, né, pessoas e tudo mais. Então, contem comigo. Quem tiver aí dicas de recomendação, Manda pra pode me Camila. mandar. Falando sério. Mas obrigada, Marcelo, obrigada pelo bate-papo. E assim, acho que você faz um trabalho incrível. O podcast é uma referência, eu indico para todo mundo. E continue assim e continue trazendo gente massa, gente de todos os tipos. E é muito legal ouvir as outras pessoas, saber pelo que elas passam, né? A gente não tá sozinho. Isso é muito bom, Que bom, viu? que bom. Fico feliz. E ó, você disse algumas vezes, você usou o termo massa durante o nosso bate-papo, mas eu digo para você, massa foi essa conversa. Massa foi esse programa com essa energia Ah, incrível que você tem. Muitíssimo obrigado. E mais uma vez, obrigada. Camila, para os seus dois pequenos, para Helena, para o pequeno, ainda pequeno Davi, para o Iulo, seu esposo. Mande um Sim, abraço, dê um abraço neles ainda hoje em casa. E ó, leva pra mim, por favor, um abração pro Caio Guzmão, seu pode deixar. parceiraço MFB. Eu comecei falando parceiro, agora eu já entendi que é parceiraço MFB. O Caio é um amigão, é um. Nossa, não sei o que seria da minha atividade sem ele. Um E o Bade abraço o também, Bagio, seu MFA e todos da Azurra. Zorra. Eu espero um dia tomar um café com vocês aí. Tá convidadíssimo, Salvador está de portas abertas. Você vai ver que a energia não é só minha, é a energia baiana. Então, apareçam por aqui, visitem o nosso PA. Também espero poder ir, né, na Shogun, encontrar pessoalmente meus amigos virtuais. É isso, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Camila, ouve axé? Oh, claro. Se eu te perguntasse uma música, não necessariamente axé, tá? De repente a música da sua vida, uma música, qual seria? Putz, agora, você acredita? Ó, eu sou timbaleira, viu? Hum. Mas a música que veio na minha cabeça agora eu tenho uma tatuagem de toda menina baiana, né? Porque eu morei em outros estados e eu me considero uma pessoa bem é, bairrista, Uhum. assim. Então, eu sou muito apaixonada pela Bahia, pela energia que a Bahia tem. Eu acho que aqui é diferente. Eu acho que a gente, sei lá, o baiano ele é feliz com pouco. Então, Toda Menina Baiana é uma música muito legal e, enfim, que tem uma energia gostosa. Quem canta? É de Gil. Gil. É. Muitíssimo obrigado. Prazer falar contigo. Eu espero que quem está ouvindo tenha gostado tanto quanto eu, porque foi realmente demais. E quem quiser te encontrar, seu Instagram é? Tem o @Camila Raupp, com dois L's e dois P's, né? Uhum. Camila Raupp. Enfim, LinkedIn também é o mesmo. E eu também estou na Una Seguros, que é a franquia, a Ok. minha franquia. No Spotify, que vai ficar eternizado esse bate-papo, eu vou deixar também na descrição do episódio o Instagram da Camila para quem quiser conversar com ela. Prazer demais falar com você, que você tenha uma ótima semana, um novo ciclo tão virtuoso como você teve até agora, só coisas boas para você. Axé, Camila Halpe. Obrigado. Amém, um abraço. Tchau.